Sexta-feira à tarde, o síndico doido para tomar uma cervejinha, toca o interfone, é da portaria. Oficial de justiça querendo entregar uma intimação para ele. Ele fala, para mim, sim, para você, pessoa física, não é para o condomínio. E sabe o que aconteceu? Ele achou que tinha feito tudo certo. Resultado, um processo cobrando R$62 mil. E tudo isso, sabe o que é? 3 erros básicos que todo síndico comete sem saber que está cometendo e que podem virar processo judicial. Eu me chamo Wilker Jales, sou advogado condominialista, atuo na área há mais de 10 anos e tenho recebido diversos casos de mais de centenas de condomínios exatamente nesse sentido. Os 3 erros básicos que todo síndico acaba cometendo e que podem virar processo judicial. Se você é síndico, condômino, conselho fiscal e quer aprender mais, continue aqui nesse vídeo, porque eu vou revelar para você os 3 erros que os síndicos mais cometem e que podem virar processo judicial. E no terceiro erro, eu vou te ensinar como minimizar esses riscos para você ter um condomínio seguro. Mas antes de entrar nos 3 erros, eu preciso te fazer uma pergunta. Quanto vale o patrimônio que você está gerenciando? E quando eu pergunto isso, os síndicos geralmente me dizem, a taxa lá é R$1.000, nós movimentamos 200 mil, 300 mil, 500 mil reais. Mas a verdade é que você gerencia um patrimônio milionário. E se você quer saber disso, basta pegar sua apólice de seguro. Lá está dizendo, seu patrimônio assegurado é 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões. Vai depender muito do tamanho do seu condomínio. E é esse o patrimônio que você está gerenciando, não apenas a prestação, a previsão orçamentária anual, mensal. Você está gerindo um patrimônio multimilionário. Esse é o patrimônio real que passa pelas mãos do síndico. E além do patrimônio físico, o síndico administra outra questão, que é a comunidade. A relação entre os condôminos, os conflitos, as questões que envolvem as relações humanas todos os dias dentro do condomínio. E esses 2 pontos, patrimônio e comunidade, é que trazem para o síndico uma grande responsabilidade, porque se ele cometer qualquer erro, esse erro pode levar a um processo judicial. O artigo 1348 do Código Civil diz quais são as responsabilidades do síndico. E ali, quando o síndico deixa de cumprir com essas responsabilidades, ele acaba sendo responsabilizado não como pessoa jurídica condomínio, mas como pessoa física, síndico, o CPF dele é que vai para o processo. Erro número 1, não registrar a manutenção preventiva por escrito. Esse é o erro mais silencioso, mas também é um dos mais perigosos. O síndico, ele até cuida do condomínio, contrata a empresa de manutenção do elevador, faz a vistoria da piscina, contrata a dedetização, manda cortar a grama, tudo é feito no condomínio, mas sem nenhum documento, sem um contrato assinado, sem uma ordem de serviço, sem uma nota fiscal arquivada. E aí acontece algum tipo de acidente. Uma criança se machuca no playground, ou uma pessoa escorrega num corredor que está com piso molhado sem sinalização. O elevador para entre os andares e as pessoas ficam presas. Quando o advogado chega, o que ele quer saber é o seguinte: onde está a documentação que comprova que o síndico fez a correta manutenção, que ele cumpriu com as suas obrigações. E se ela não existe, o síndico está numa posição extremamente vulnerável. Sabe por quê? Porque num processo judicial, quem precisa provar que cumpriu com seu dever é o síndico. E para provar, exige registro da nota fiscal, do contrato de prestação, da ordem de serviço, do laudo técnico do prestador de serviço e até da ata que provou aquele valor quando era necessário a execução desse serviço. E não só para situações de acidente, mas também para inspeção predial obrigatória, aquelas que estão previstas lá na norma técnica da ABNT, que é regulamentada, ou aquela que está na lei, ou aquela que está na própria norma do condomínio. Esses laudos eles precisam ser realizados periodicamente por um profissional habilitado e depois o síndico precisa arquivar. E sem ele, o síndico não fica exposto apenas juridicamente. Ele está descumprindo uma obrigação legal
e deixando de proteger o patrimônio que é o seu dever. A mesma lógica nós levamos para o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, por exemplo, para os contratos de manutenção de elevador, para todos aqueles contratos que têm um prazo de validade e que precisam de registro. Existem manutenções que têm prazo de validade e o síndico precisa fazer. E o que muda na prática? Você vai criar uma pasta, seja ela física ou digital, e colocar lá o nome, manutenção de segurança. E toda nota fiscal, contrato, laudo, tudo que for daqueles serviços, você vai guardar, arquivar ali. E amanhã, se for preciso, você tem tudo documentado e o seu condomínio vai estar mais seguro e não vai cair nesse primeiro erro. Erro número 2, convocar uma assembleia de forma irregular. A assembleia, ela é a instância máxima de decisão do condomínio. O que se libera nela tem força vinculante sobre todos os condôminos, inclusive aqueles que não compareceram. Mas para ela ter essa força, ela precisa ser convocada e conduzida da forma correta. Porque quando uma assembleia ela tem um vício, tudo que foi decidido nela pode ser questionado na justiça. É uma taxa extra aprovada que pode ser anulada, uma obra votada que pode ser suspensa até por uma liminar, uma destituição de um síndico que pode ser revertido. Primeiro, a forma de convocação errada. A convenção é quem define como a convocação deve ser feita. Se por carta de aviso de recebimento, se por edital afixado na portaria, ou se é por um e-mail com confirmação. Quando o síndico convoca por mensagem de WhatsApp, por exemplo, e a convenção exige outro meio, a convocação é inválida. Não importa se todos leram, ela não seguiu a regra básica. Segundo, uma pauta genérica. Não pode-se ter só assuntos gerais na pauta e tentar aprovar uma taxa extraordinária ali. Isso não é possível. Para que uma deliberação seja válida, o tema precisa estar explicitamente na pauta. Aprovar sobre isso, com fundos, a forma de custeio, tudo de forma clara. Terceiro, quórum errado. Obras voluptuárias, por exemplo, exigem 2/3. Alteração da convenção também exige 2/3. Destituição do síndico sem uma causa justa exige pelo menos maioria absoluta. Sabe por quê? Porque quando o quórum está errado, a deliberação é inválida. E o que muda na prática? Antes de convocar qualquer assembleia, você cria uma lista de verificação. Você olha qual que é o meio da convocação que está previsto lá na sua convenção. Qual é o prazo mínimo que o edital precisa ser publicado? A pauta está suficientemente detalhada, qualquer pessoa que lê consegue compreender? Qual o quórum exigido para cada tipo de decisão que vocês vão tomar naquela assembleia? E se preparem. Se você fizer isso, a chance da sua assembleia ser bem-sucedida já avança bastante. Esse é o que mais surpreende os síndicos quando eles descobrem que se tornaram réus. É o erro número 3. E sabe qual é? Constranger o condômino inadimplente. Bloquear o acesso à academia. Proibir o uso à piscina. Colocar o nome no quadro de avisos. Mandar mensagem no grupo de WhatsApp com a lista de todos os inadimplentes. Barrar o acesso à garagem. Todas essas medidas, elas são ilegais e, pasmem, ainda acontece nos nossos condomínios. E o STJ decidiu o seguinte: o condomínio não pode restringir o uso das áreas comuns por condômino inadimplente. As áreas comuns, elas pertencem a todos os condôminos e a inadimplência não retira esse direito do condômino inadimplente. E a exposição pública do nome dele gera risco real de ação de danos morais. O STJ tem condenado condomínios e síndicos em casos semelhantes, mesmo quando a dívida era real, mesmo quando o condômino inadimplente estava há meses sem pagar sua taxa condominial. Sabe por quê? Porque o direito à honra e à imagem são protegidos pela nossa Constituição e pelo Código Civil, independente de qualquer dívida que a pessoa possua com o condomínio. Síndico, o que muda? O que muda na prática é que o síndico ele não cobra diretamente. Pode até mandar sim uma notificação por escrito para documentar, mas após isso encaminha para sua assessoria jurídica.
Ela é quem tem o conhecimento necessário para cobrar essa dívida e executar. Essa postura, ela protege o condomínio, protege o síndico e funciona. Deixa eu te contar agora o que aconteceu com o síndico, lá daquela história que eu mencionei no início desse vídeo. Era um condomínio residencial de médio porte aqui em Brasília. E havia um morador lá com aproximadamente 28 meses de inadimplência, ou seja, mais de 2 anos. Existia uma pressão em cima do síndico muito grande. A Assembleia cobrava dele uma providência, os moradores exigiam que ele deveria fazer a cobrança ou resolver de alguma forma, e ele resolveu agir. Primeiro ele convocou uma assembleia dizendo o seguinte, item de pauta, tratar sobre a inadimplência do condomínio. Na pauta, realmente não constava o nome do condômino e nem dos outros inadimplentes. Mesmo assim, no decorrer da assembleia, eles colocaram o nome do condômino publicamente. Mencionou o morador, informou o valor da dívida e até o tempo em que estava atrasado. E a Assembleia, pasma com aquilo tudo, aprovou ao final, por maioria simples, a suspensão desse morador e de todos os outros que estivessem inadimplentes, as áreas de lazer e a garagem do condomínio. O síndico estava certo que tinha feito tudo certo, estava respaldado por uma decisão da Assembleia. Colocou a medida em prática. E, inclusive, mandou uma mensagem lá do grupo dizendo assim, olha, os condôminos inadimplentes agora não podem mais usar as áreas comuns. Quem estiver com inadimplência acima de 2 ou 3 meses fica restrito e não pode usar as áreas comuns. E sabe o que aconteceu, queridos? O condômino inadimplente procurou um advogado, acionou a justiça e entrou com uma ação, não só contra o síndico, mas também contra o condomínio. Sabe por quê? Por danos morais, por exposição da sua imagem perante todos os condôminos. E o resultado era o esperado por todos. A condenação foi efetivada. Mas o que me chamou a atenção é uma frase que o juiz colocou na sentença. Uma frase que todo síndico deveria conhecer e levar para a sua gestão. Sabe qual é? A deliberação da Assembleia não tem o poder de autorizar condutas contrárias à lei. Em outras palavras, não importa se a decisão ela foi aprovada ou não na Assembleia, ela tem que fazer cumprir a lei, tem que fazer cumprir a convenção, tem que fazer cumprir os regulamentos do condomínio, não podem ser contrários a ele. E restringir o uso das áreas comuns como uma forma de cobrança é uma dessas situações. O mais curioso, sabe o que é? É que a dívida continuou existindo, ele não pagou. Ele não desapareceu. Só que em vez de o condomínio ingressar com uma ação de cobrança contra ele, acabou tendo que pagar por um valor de danos morais, responder por um processo que ele mesmo criou por escolher o caminho errado. Depois de tudo isso, o síndico me fez uma pergunta que talvez você também faria. Mas doutor, ele devia 28 meses. Como é que nós fomos condenados, doutor? E a resposta é simples. Muito simples essa resposta. A inadimplência ela não é um problema. O constrangimento ilegal é um problema. A dívida ela possui mecanismos que nós podemos usar para poder fazer a cobrança. Já a violação desses direitos, ela gera uma nova responsabilidade por aquele que praticou. Desta vez, foi por quem praticou o ato, respaldado pela Assembleia. E foi exatamente isso que aconteceu naquele caso. Eles aprenderam e nunca mais erraram em questões como essa. Síndico, mas não adianta eu só falar. Quero apresentar para você aqui 3 ações concretas para essa semana. Primeiro, crie a sua pasta de manutenção. Se você não tem um arquivo organizado com todos os documentos das últimas manutenções, comece hoje, pelos últimos 12 meses. Um arquivo organizado, não precisa ser perfeição, é algo para te proteger. Segundo, leia as regras de convocação da Assembleia do seu condomínio. Não na sua memória, mas no documento original. Qual é a forma exigida? Qual é o prazo mínimo? Existe um quórum específico para determinadas pautas que você costuma levar para a Assembleia? Terceiro, se você tem inadimplentes hoje, pare de cobrar pessoalmente.
faça uma notificação formal por escrito e leve isso para a sua assessoria jurídica. A lei tem ferramentas. Use as ferramentas certas. No próximo episódio, eu vou entrar em detalhes sobre essas ferramentas, o que a lei permite na cobrança da inadimplência, qual é o instrumento mais eficaz disponível hoje e como um condomínio reduziu a sua inadimplência em patamares extraordinários. Se você chegou até aqui, é porque você leva o seu cargo a sério. E é exatamente esse perfil de síndico que eu quero nesse canal para alcançar. Se você tem dúvidas sobre algum desses temas no seu condomínio, eu te convido. Escreva aqui embaixo a sua dúvida, que a sua dúvida pode virar um vídeo. O link das minhas páginas estão aqui abaixo. Se você quiser acompanhar esse e mais conteúdos, entre em contato conosco nas nossas páginas e venha fazer parte da nossa comunidade. O link também está na descrição. Isso mesmo, nós temos uma comunidade onde nós compartilhamos problemas ali e possíveis soluções. O link vai estar aqui, não deixe de participar dessa comunidade. E até o próximo vídeo.